O escritor aos Hebreus, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, temer a Deus começa exatamente no seu princípio, que é a sabedoria. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, e versículo de número 7. Diz da seguinte maneira: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Né? Afasta-te do mal. Então nós vemos o quê? Pelo menos 3 mandamentos em um único versículo. Primeiro mandamento: não seja sábio ao seu próprio olho, ou aos seus próprios entendimentos, como você preferir. Quer dizer, o homem precisa crer e acreditar que se há alguma sabedoria, se há algum entendimento dele, esse entendimento provém de Deus. Né? É o que foi dito por Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dará. Então quer dizer, eu tenho que saber que a sabedoria que está em mim, isso em força de expressão, não provém de mim, mas provém do próprio Deus. Primeiro mandamento. Segundo, temer ao Senhor. Ter temor ao Senhor demanda, louvado seja o nome do Senhor, respeitá-lo terrivelmente, reverenciá-lo terrivelmente. E quando eu temo ao Senhor, eu faço o quê? Eu me afasto do mal. É o terceiro mandamento. Então, isso faz com que nós compreendemos a doutrina do temor como sendo algo muito mais do que respeitar, ou ter medo, ou apenas reverenciar, mas é todo um conjunto de entendimento para que a gente possa, contudo, agradar a Deus. Né? Então, já que nós temos essa consciência do que é o temor a Deus, eu gostaria de, a partir de agora, transmitir a vocês algumas razões para termos temor de Deus. Né? Eu quero pelo menos falar aqui para vocês 6 razões pelas quais eu devo temer ao Senhor, devo temer a Deus. Primeira razão: devemos temê-lo por causa do seu grande poder como Criador de todas as coisas. Eu devo temer a Deus por causa do grande poder que Ele tem para criar todas as coisas. Leia comigo no livro de Salmos, no Salmo de número 96, do versículo 4 ao versículo de número 9. Nós vamos ler, né, no livro dos Salmos, no capítulo de número 96, do versículo 4 ao versículo de número 9. Que diz da seguinte maneira: porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Vou repetir. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os outros deuses. Versículo número 5. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez o céu. O homem cria deuses para si. Deuses de barro, deuses de metal, deuses de madeira, amuletos. O homem cria superstições. O homem acredita no imaginário. Só que o homem se esquece de uma vez por todas que quem criou os céus e a terra foi Deus. E se foi Deus, como a própria Bíblia afirma, quem deve ser adorado, reverenciado e respeitado é Deus. Por isso que nós temos que temer a Deus, porque Ele é Criador do céu e da terra. Há uma reportagem feita com Einstein, e Einstein afirmou da seguinte maneira, né? Ele afirmou da seguinte maneira: se a ciência não aceitar a existência de Deus, ela ficará limitada. O repórter pergunta por quê? E ele diz: porque em tudo que a ciência pesquisa, o fim de todas as coisas é Deus. Aí só Deus vai explicar. Aí só Deus para mostrar. Aí só com Deus. Então perceba que Deus criou tudo. E por Ele ter feito céu, terra e mar, e tudo que nela há, Ele deve ser temido. Ele deve ser adorado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Versículo número 6. Glória e majestade estão ante a sua face, força, formosura no seu santuário. 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Mais uma vez, a Bíblia lembrando que a adoração não deve ser apenas da pessoa religiosa, que não deve ser apenas do frequente de uma igreja, que não deve ser apenas de um denominacional, que não deve ser apenas de uma pessoa que professa a fé cristã. Né? Versículo número 8. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, que são mesmo de ofertas, e entrai nos seus átrios, na sua sala. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E agora, tremei diante dele todos os moradores da terra. Então temos que ter temor e tremor. Temos que estremecer. Não é estremecer quando está chovendo, não é estremecer quando está relampejando, quando existem trovões fortes, né? Que aí lembramos de Deus. Não, tremer e temer a Deus é saber que Ele é o dono da vida. Ele é o mesmo que a dá, Ele é o mesmo que a tira. E por isso nós temos que reverenciar e adorar o nosso Deus. Esse é o primeiro ponto que nós devemos adorar o nosso Deus. Confrontando com esse texto, né, dessa primeira razão para a qual devemos adorar a Deus, eu gostaria de ler com você também o livro de João, né, o Evangelho de João. É o quarto evangelho do Novo Testamento na sua sequência lógica. Né? O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, né, o evangelista e doutor Lucas, e o quarto em si é o livro de João, né? Ou o livro de São João, como você preferir. Capítulo de número 1 e o versículo de 9 ao 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eu percebo aqui que Deus se manifestou ao mundo, o mundo foi feito por ele, criado por ele, né? Como diz o versículo número 10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Nós vemos que a própria Bíblia mostra de um lado ao outro que quem fez o mundo, quem criou a terra, quem formou todas as coisas, foi o próprio Deus. E por essa razão nós devemos temê-lo e adorá-lo. Segunda razão pela qual eu deva temer, ou pela qual devemos temer a Deus. É motivo de temê-lo o poder inspirador de santo temor que ele exerce sobre os elementos da criação. Vou repetir. É motivo de temê-lo o poder inspirador de santo temor que ele exerce sobre os elementos da criação. Vamos ver o livro de Êxodo, livro do Êxodo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo bastante a Bíblia, que é para que você possa entender que não é um pensamento próprio e um pensamento humano, mas é a Bíblia quem está falando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler então o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 18 a 20. Que diz da seguinte maneira: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O contexto dessa história conta que Israel
queria falar com Deus. Israel queria ouvir a voz de Deus. Moisés, basta. Só você fala com Deus, só você vai no monte, só você está com Deus, e tudo que nós sabemos de Deus vem da sua boca. Nós queremos também ouvir a voz de Deus. E a Bíblia Sagrada diz então que agora Deus, fala a Moisés: Moisés, diga ao povo que eu vou falar com ele. Jejuem 3 dias e ao terceiro dia juntem-se ao pé do monte, e lá no pé do monte eu vou descer sobre o Sinai e vou falar com o povo. E a Bíblia diz então que quando Deus, no terceiro dia, começou a descer no monte, o povo estava em volta do monte, a Bíblia diz que começou o quê? O monte a tremer. Houve trovões e vozes de buzina. E nesses trovões e vozes de buzina, pôde-se perceber que houve muito tremor diante do povo. E o povo então agora saiu correndo. E lá de longe dizia: basta, Moisés, basta. Fale o teu Deus contigo, e tudo quanto ele disser a vocês, nós vamos obedecer. Mas o que sair da sua boca, o povo temeu e estremeceu a presença de Deus. Mas a sutileza desse texto está em quê? Que a santidade do temor de Deus foi manifesta na criação. Quando Deus chegou no monte, o monte estremeceu, porque não suportou a presença de Deus. Houve trovões, relâmpagos, terremotos, porque o monte estremeceu, e diz que fumegava, saía fumaça de dentro do monte, vozes de buzina no alto do monte. Deus estava chegando sobre o monte. E ali prova o quê? Que Deus então manifestou o seu poder inspirador de temor santo, exercido sobre os elementos da natureza. Então nós devemos temê-lo, porque ele também se manifesta sobre a natureza. Um exemplo disso é quando você percebe as ondas do mar. Salvo os tsunamis, os efeitos, os rarefeitos e tal, e tudo isso que nós vivemos aí sobre a camada de ozônio, o aquecimento global, a grande verdade é que o mar, ele só chega exatamente onde Deus manda. Chegue até aqui e não passe para lá. Quebre as suas ondas empoladas. O mar chega na praia e volta, porque ele exerce um santo temor acerca daquele que ordenou. A natureza obedece a Deus. O homem tem dificuldades para isso. Louvado seja Deus. Terceira razão pela qual eu deva temer, ou que devemos temer a Deus. Quando nos apercebemos da santidade do nosso Deus, sua separação e aversão ao pecado, tendemos a temê-lo. Quando você que está me ouvindo agora, consegue entender que Deus tem aversão e separação do pecado, ele não aceita, você tem uma tendência a temer a Deus. E isso nós vamos compreender com o texto bíblico que está no livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia Sagrada na sua sequência lógica, é o último livro, o primeiro é Gênesis, o último é Apocalipse. Apocalipse, ou livro das revelações, como você preferir, capítulo de número 15 e versículo de número 4. Nós vamos ler esse texto para melhor compreendermos o que nós vamos falar. Quem se não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Eu devo temer a Deus, por quê? Porque Deus, ele tem santidade, e além de ter santidade, Deus, ele faz separação e aversão ao pecado. Eu tenho uma tendência a adorar a Deus e a temê-lo por essa razão. Veja comigo. É uma pergunta que está sendo feita. Quem que não temerá, ó Senhor? Qual é a pessoa que não vai render temor a ti? E não magnificará o teu nome? Quem é que não se renderá ao seu santo nome? Porque só tu és santo. Deus é o único ser soberanamente santo. E a Bíblia diz: sejais santo, porque eu sou santo.
Deus, ele é santo e requer daqueles que se aproximam dele que busquem também essa santidade. E quando eu tenho temor a Deus, eu tenho uma tendência a cair pelo caminho da santidade. Pois bem, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão a ti e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quais são os juízos de Deus? Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus, ele está disposto a perdoar os pecados dos homens, mas também está disposto a castigar aqueles que se rebelam contra a sua doutrina, se rebelam contra a sua santidade e preferem viver uma vida de pecado. Todo homem que caminha pela face da terra e caminha com aversão à santidade de Deus, ele está empadado à morte eterna. Ele está sentenciado para o lago de fogo. Por quê? Porque o juízo de Deus virá sobre essas pessoas. A Bíblia Sagrada diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas chama todos os homens à salvação, ao arrependimento. Por quê? Porque ele virá para salvar o mundo. Salvar o mundo o quê? Salvar o mundo da ira futura. Porque a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São todos aqueles que não caminham pela verdade do Evangelho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, é importante que nós conheçamos a santidade e juízo de Deus para continuar temendo a Ele, que é digno de ser reverenciado terrivelmente por todos os moradores da terra. Muito bem, a quarta razão pela qual eu devo temer a Deus. A quarta razão. Todos quantos contemplarem o esplendor da glória de Deus, experimentará reverentemente o temor a Deus. Então é importante você entender e analisar que eu contemplando o esplendor da glória de Deus, isso fará com que eu experimente o quê? Um reverente temor diante da presença de Deus. Vamos ver assim, Mateus capítulo de número 17. Mateus capítulo 17. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Na sua sequência lógica, evidentemente. Há teólogos que afirmam que o primeiro livro seria Marcos. Marcos escreveu o primeiro livro da Bíblia. Daí, então, saiu-se o livro de Lucas, depois o livro de Mateus, né? Ou melhor, o livro de Mateus, depois o livro de Lucas. Tudo quanto Lucas escreve, ele se baseia no livro de Marcos, primariamente, e depois também no livro de Mateus. Então, isso é importante nós analisarmos, né? Nós vamos ver, então, Mateus, capítulo de número 17.